tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais esta aula de matemática. Aqui quem fala é a sua professora Laiane. A nossa aula de hoje é a apresentação deste novo conteúdo, né? Aprender este novo conteúdo, o Teorema de Tales. Mas antes de nós aprendermos o Teorema de Tales, nós vamos fazer uma breve recordação de alguns conceitos já vistos, que é para nos facilitar a compreender o Teorema de Tales. Depois, sim, vocês aprenderão, nós vamos aprender o Teorema de Tales. E no final, né, vocês vão fazer a leitura do conteúdo do Teorema de Tales no livro didático de vocês, que está na página 118 e 119. Relembrando conceitos. Antes de iniciarmos o estudo de Teorema de Tales, vamos recordar alguns conceitos já vistos nos anos anteriores. O primeiro deles é sobre razão. Não sei se vocês lembram, mas o que é razão? É o quociente, ou seja, a divisão entre duas grandezas, ou seja, divisão entre dois números, expressos na mesma unidade ou não, tá bom? Então, por exemplo, unidade que ele dizer, por exemplo, centímetros, metros e assim sucessivamente, tá bom? Então, nada mais é que uma divisão entre dois números. Exemplo, a diretora de uma escola irá dividir 490 livros em 14 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? Tá? Então, a razão aqui, ó, é 490 dividido por 14, ou seja, por esse tracinho 490, tracinho 14, ou seja, 490 dividido por 14, ou então, assim, ó, 490, dois pontinhos, 14, ou seja, 490 dividido por 14. Nós temos essas duas simbologias. O outro conceito é sobre proporção. Então, proporção é o quê? A igualdade entre duas razões. Duas razões de mesmo valor formam proporção. Ou seja, proporção entre duas razões é o mesmo que? Proporção é igualdade, ok? Entre duas razões, ou seja, igualdade entre duas divisões. Então, exemplo, nós temos 2/3 é igual a 8 sobre 12. Na proporção acima, falamos que 2 e 12 são os extremos, né? 2 e 12. E 8 e 3 são chamados de meios. Então, 2 e 12 são os extremos e 8 e 3 são os meios. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que isso quer dizer? Que o produto, ou seja, a multiplicação dos meios, dos extremos, que é 2 e 12, ou seja, 12 vezes 2, 2 vezes 12 é 24, é igual ao produto, ou seja, multiplicação dos meios, que é 8 vezes 2, que é 24. Então, observe que as multiplicação desses termos, né, desses termos que são os extremos e os meios, são o mesmo, ou seja, valem 24. O terceiro é segmento de reta. Primeiro que nós vamos lembrar, né? Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui ponto inicial e ponto final, chamados de extremos. Nós temos esse segmento, ó, AB e este segmento CD. Reta transversal. Transversal é o nome dado à reta que cruza um par ou um feixe de retas paralelas. 5. Feixe de retas paralelas. O que é esse feixe de retas paralelas? Um feixe de retas paralelas são um conjunto de 3 ou mais retas paralelas. Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas, cortadas por retas transversais, determina sobre as retas transversais segmentos de retas proporcionais. Nossa, o que é isso, né? Então, vamos traduzir. Veja, nós temos aqui, pessoal, isso aqui é o Teorema de Tales. O que a leitura nos diz o seguinte? Nós temos um feixe de retas paralelas, vocês observam, nós temos essa reta R, a reta S e a reta X, né? Então, são feixes de retas, porque são mais de uma reta, são 3. Ele diz o quê? Que ele será cortado por retas transversais. Olha aqui, essa reta transversal T e a reta transversal U. Quando acontece esses cortes por essas retas transversais, eles vão determinar o quê? Segmentos de retas proporcionais. Nós vimos que proporcional é o quê? É uma razão que é igual a uma outra razão. Então, nós temos o primeiro dado aí, as retas RS e X são retas paralelas, que foi o que eu acabei de falar, né? E estão cortadas pelas retas T e U, que são essas aqui, são as retas transversais. E mais, as retas transversais dividem as retas paralelas nos seguintes segmentos proporcionais. AB, né?
BC, DE e EF. Esses são os segmentos. Teorema de Tales. Nesse caso, podemos aplicar o teorema da seguinte forma. Aí nós temos todos os segmentos, né, proporcionais, ou seja, as igualdades desses segmentos é igual a este segmento. Estes segmentos, as divisões, as razões desses segmentos é igual à razão deste segmento, assim como este é igual a este. Então, AB está para BC, assim como DE está para EF. No segundo caso, nós temos o AC que está para AB, assim como o DF está para DE. E o último caso, que é o AC, está para BC, assim como o DF está para EF. Então, nós temos o quê? Razões na proporção destas razões, tá bom? Então, vamos ao primeiro exemplo. Determine o valor de x nas figuras abaixo. Então, vocês observem, nós temos 3 retas paralelas cortadas pelas retas U e V, né? Por essas retas transversais. Então, ele diz que esse segmento vale 15, este vale 5, este vale 20 e este vale x. Então, é simplesmente nós colocarmos que 15 está para 5, é igual como 20 está para x. Então, é só multiplicar cruzado, nós temos que x é igual a 100, porque 20 multiplicado por 5 dá 100. X é o que nós queremos descobrir, que é igual a 100 dividido por 15. Quanto vale x? 0,66. Exemplo 2. Determine o valor de x nas figuras abaixo. Então, novamente, nós temos 3 retas cortadas por essas 2 retas transversais, formou este segmento que vale 4x mais 1. Este é o segmento x mais 2, este que vale 16 e esse vale 18. Então, 4x mais 1 está para x mais 2, assim como 16 está para 18. Multiplicando cruzado fica 18 vezes 4x mais 1 é igual a 16 vezes x mais 2. Agora é só multiplicar 18 vezes 4x, depois 18 vezes mais 1, depois, igual a 16 por x e 16 multiplicado por 2. Então, fica 72x mais 18 é igual a 16x, porque 16 vezes x é 16x, 16 vezes 2 é 32. Então, vamos colocar os semelhantes, ou seja, x com x e os que não têm incógnita com os que não têm incógnita. Então, 72 menos 16x, porque o 16x está positivo, ele vem negativo, é igual a 32, que nós abaixamos, e mais 18 está positivo, ele vem negativo. Então, 72 menos 16x é 56x, é igual a 32 menos 18 é igual a 14. Então, x é igual a 14 dividido por 56, porque o 56 está multiplicando, ele veio dividindo. Logo, nosso x é 0,25. Exemplo 3. Determine o valor x nas figuras abaixo. Observe o seguinte, que aqui nossas retas transversais, elas estão cruzadas. Quando elas estão cruzadas, quer dizer o seguinte, que este elemento, ele tem que seguir a reta transversal dele. Então, quando a gente segue este está paralelo a esse, assim como o 3 está paralelo para 2. Então, x está para 1, assim como 3 está para 2. Multiplicando cruzado, fica 2x, porque 2 vezes x é 2x, 3 vezes 1 é 3. Isolando o x, fica 3 por 2. Logo, nosso x vale 1,5. Então, até a próxima aula. Fica aqui o meu abraço e até mais.